Gente, olha só, para atualizar aqui, quem não pegou, para a gente entender um pouco mais do contexto, até desse convite que a gente traz o Felipe hoje aqui junto com a gente, é que ele foi parar nos Trend Topics, mais uma vez, né, o antigo X, depois de ter o nome dele envolvido em vazamentos de dados supostamente secretos da rede social. Vejam só, ele virou alvo de Elon Musk e bolsonaristas na quinta-feira ao ser acusado de pressionar secretamente a plataforma, juntamente com autoridades brasileiras, para banir o perfil do extremista Alan dos Santos, foragido da justiça, blogueiro bolsonarista, que usava as redes sociais para disseminar informações sobre a vacinação da Covid. Ele chegou, gente, o Alan, só para dar uma ideiazinha aqui, lembrar, você refrescar a sua memória, chegou a dizer que um jogador de futebol teria sofrido uma parada cardíaca em campo depois de se vacinar contra o Covid, que matou 700 mil pessoas aqui no Brasil. Esse era aí o trabalho dele. O Felipe reagiu, obviamente, como ele sempre faz, à divulgação dos arquivos, disse que não ter cobrado secretamente o banimento do Alan, aliás, abertamente, em inúmeras publicações, obviamente, por motivos justos, né? E, na verdade, Felipe, você teve o seu nome citado mais de 90 mil vezes na quinta-feira por conta disso, né? O Twitter gosta de te atacar e os bolsonaristas gostam de falar seu nome, não? Olha, é uma coisa um pouco freudiana, talvez. Eu não sei o que explica, o que é essa relação que eles têm comigo, por que eles me dão essa importância tão grande. Não estou aqui também para pagar de falso humilde ou falsa modéstia. É lógico que eu sei que eu tenho um grande alcance, mas a obsessão deles com a minha figura e com a minha imagem é uma coisa um pouco assustadora, né? Porque se você for parar para analisar, eles lançaram 2 Twitter Files Brasil. 2. Em um, o alvo é o ministro Alexandre de Moraes. No outro, o alvo sou eu? Para mim é uma coisa meio incompreensível que esse seja o ranking de importância que eles tragam para algo que eles dizem ser tão importante. Então, eu acho que o meu caso, especificamente, tudo que eles alegaram, serve para demonstrar o quão ridículo é o Twitter Files Brasil como um todo, né? Que nada mais é do que o Elon Musk utilizando jornalistas laranja para agirem por ele e falarem por ele, para ele apenas endossar o que esses jornalistas ou pseudo-jornalistas alegam, falam, mostram. Só que eles não têm nada para mostrar. Então é um apanhado de ou mentiras ou extrapolações da verdade para criar uma narrativa confusa que deixa esse séquito de seguidores do Elon Musk e do Bolsonaro completamente excitados, achando que podem sair por aí postando tic-tac, sua hora está chegando, a casa vai cair, quando não tem absolutamente nada para eles alegarem isso. Então é assustador que tanta gente compre uma narrativa tão fajuta e vagabunda, feita por pessoas que não têm nem competência e nem capacidade de agir na legalidade. Isso que me assusta. Elô, vamos passar a bola para vocês. Só lembrando aqui, gente, que o próprio Schellenberg, que foi o jornalista que espalhou esses arquivos, né? A gente já mostrou aqui, foi ontem na audiência do Senado e negou que tenha provas contra Alexandre de Moraes. Só para lembrar aqui mais um pouquinho. Vamos lá, Elô. Pois é, incrível, né? Ele fez esse estardalhaço todo para depois botar uma linhazinha dizendo: ah, peraí, mas eu não tenho provas. Que a gente já conhece esse esquema, né? Dallagnol estava aí cheio de convicção e prova nenhuma. Mas, Felipe, eu queria te perguntar o seguinte: você esteve muito recentemente num seminário do Ministério da Saúde por causa justamente da discussão do memorial da Covid. E você alertou naquele momento, tem um mês esse seminário, exatamente, um mês e um dia. Você alertou naquele momento a necessidade urgente de regulamentação das mídias, né? Então, eu queria saber, assim, mais do que nunca ficou provado com esse evento todo que é necessário regulamentar as mídias e a maneira como as autoridades reagiram às mentiras do Elon Musk foi correta? A gente não tinha aquela lição número 1 de que a gente não engaja, a gente não responde, a gente não dá audiência para eles? Perfeito. Existe uma frase famosa em inglês que é "Don't feed the trolls", né? Que é "não alimente os trolls". O Elon Musk, ele age constantemente como um troll. O que é o troll? É o cara que publica as coisas pelo caos, ele fala as coisas para provocar o caos. Ele quer
a bagunça. O objetivo principal do Elon Musk, diferente do que muita gente tem dito, que seria em função do lítio, em função da entrada da empresa chinesa no Brasil, que compete com a Tesla. Desculpa, gente, eu acho que nada disso tem a ver com o que a gente está tratando aqui. Eu acredito que o Elon Musk quer, acima de tudo, é causar desestabilidade em função de uma narrativa de uma consolidação da extrema-direita global. Ponto. O Brasil é um país-chave para estratégias mundiais em relação à regulamentação digital. A regulamentação do ambiente da internet, ela já foi perdida, essa pauta já foi perdida na Europa, que já está em fases avançadíssimas de regulamentação. Ela já vai iniciar agora no fim do mês, no fim desse mês de abril, os primeiros testes de estresse para ver se funciona a nova legislação que vai tratar da internet. Enquanto que no Brasil, a gente tem um posicionamento-chave, porque nós somos o segundo país de maior consumo, não de maior quantidade de pessoas, mas maior quantidade de consumo dessas redes sociais no planeta, e que ainda está ausente e um pouco longe de consolidar essa legislação. Então o Elon Musk age aqui de maneira estratégica para causar o caos, para desestabilizar, para jogar as pessoas contra o STF, para jogar as pessoas contra o parlamento, para fazer com que as pessoas falem que tudo é censura e que não tem que ter regulamentação nenhuma. Esse é o objetivo do Elon Musk. Não tem nada a ver com carro. Se ele quiser, ele entra no Brasil, ele compra o lítio. O nosso lítio está à venda, gente. Nós não estamos... não há exclusividade com ninguém em relação a isso. Se ele quiser, ele compra. Então a gente precisa abrir os olhos para o que é a realidade. A realidade é necessidade urgente de regulamentação da internet. Primeira coisa, tirar o peso da palavra regulamentação e regulação. As pessoas escutam essa palavra, e aí está na minha área, que é a comunicação, e as pessoas, elas escutam censura. Por isso que eu clamo tanto para que as pessoas mudem, passem a tratar o tema como criação de uma constituição digital. É óbvio que não é uma constituição, mas que se fale isso, que se crie o jargão, porque as pessoas não têm medo da palavra constituição. E qual seria a diferença de nomenclatura aqui? A gente está falando exatamente da criação de leis para a regulamentação do nosso ambiente digital. Boa. Como uma constituição digital. Então, abdicar um pouco desse termo regular e falar da criação de uma constituição digital muda o jogo a nosso favor. É importante que a gente use as palavras certas. Trazer a população para o nosso lado. Os jovens querem essa regulamentação porque eles sabem o caos que está. Eles sabem o quanto eles sofrem com bullying digital, o quanto eles não têm a quem recorrer, ainda mais agora com o Elon Musk ditando as regras no Twitter, não tem a quem reclamar. As pessoas sofrem caladas, muitas se matam, muitas entram em depressão profunda, lidando com esse ambiente de caos e guerra digital e não sabem para quem dizer alguma coisa. Então, importante, a narrativa e a agenda do Elon Musk é de comprometimento com uma extrema-direita global que visa a não implementação de regulamentações digitais e nós precisamos agir na contramão disso. Nosso maior problema é que nós temos Arthur Lira. Felipe, prazer falar contigo, querido. Então, para efeito de síntese do teu raciocínio, como você mesmo disse, você é um influenciador gigante, vai ter muita gente interessada naquilo que você tem para dizer e considerando a forma como você sente essa questão. Você acredita, então, que o Elon Musk está comprando essa briga com o Alexandre de Moraes, com o STF, contra basicamente todo o nosso ordenamento jurídico, porque ele quer tumultuar o processo de regulamentação do uso das redes sociais que está em curso no Brasil, certo? Isso vai ao encontro também do que basicamente a extrema-direita está fazendo no mundo inteiro e teria como objetivo principal essa questão de gerar o caos para dificultar esse processo. O que eu te perguntaria em seguida é, com base nisso, por que a extrema-direita quer fazer isso? Qual é o interesse da extrema-direita no sentido de dificultar a regulamentação das redes sociais no mundo? Se considerando o que você disse, faz sentido, ok, ele poderia comprar o lítio. Por que a extrema-direita e as suas principais lideranças, então, não querem que o ambiente digital seja regulamentado? Porque um ambiente digital regulamentado expurga a extrema-direita. A extrema-direita, ela age sempre na ilegalidade, ela age sempre contra os princípios básicos dos direitos humanos. Então, quando você tem regras implementadas que protegem os direitos humanos, a extrema-direita é banida. E eles tratam isso como censura. Então, é basicamente como um cenário onde o cara quer ser da Ku Klux Klan e ele quer ter o direito de ser da Ku Klux Klan. Ele conseguiu isso nos Estados Unidos e esbraveja isso para o mundo inteiro como exemplo
da democracia e da liberdade. Só que o resto do mundo não quer saber se os americanos têm essa regra e tratam como liberdade o seu direito de ser nazista. Aqui no Brasil e na Europa, não. Ponto final. Só que eles querem mudar isso e implementar a visão norte-americana para o resto do mundo, para que eles não sejam expulsos do debate. Eles não conseguem agir dentro da legalidade. Então, vamos ilustrar a situação, né? Para ficar muito claro. Qual foi a acusação do Twitter Files Brasil 2 contra mim? Foi que eu teria usado, de certa forma, de maneira escondida, de maneira secreta, contatos e influências que eu tinha dentro do Twitter Brasil para banir o Alan dos Santos. Ponto. Essa é a acusação. Para provar isso, entre aspas, eles mostram e-mails entre o funcionário, diretor-geral do Twitter Brasil da época, que era o Galo, com o time gringo do Twitter, onde ele tentava promover uma reunião comigo. Não houve essa reunião. Aliás, é a primeira vez que eu falo aqui. Essa reunião não aconteceu. E o Twitter não fez absolutamente nada do que eu pedi. Então, assim, a minha influência, entre aspas, era a influência que todos os influenciadores têm. O Whindersson vai ter o contato do cara do Twitter, do cara do Instagram, do cara do TikTok. Isso é natural, porque muitas das vezes a gente tem que resolver problemas de maneira rápida. Contas com milhões e milhões de seguidores costumam ter esse contato. Na época, o que aconteceu? O Alan dos Santos... eu acho que assim, é até meio patético a gente ter que reviver esse cara. Ele é uma das figuras mais nefastas, mais criminosas que existem na extrema-direita. Ele é um sujeito canalha e que deveria estar preso. Ele está foragido da justiça nesse exato momento. Ele fugiu da justiça e está lá nos Estados Unidos pedindo asilo e sendo acobertado nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não reconhecem os crimes que ele cometeu como crimes reais, né? Porque nos Estados Unidos não são crimes. Ele deveria estar preso. Ele está lá. E na época que isso tudo aconteceu e que eu pedi o banimento dele, eu não pedi pro Galo. Eu pedi abertamente na internet. Eu pedi em todas as minhas redes sociais. Até o momento em que ficou tão estressante que eu cheguei pro Galo e falei: vocês não vão fazer nada? Vocês vão continuar com essa política bundona? Com essa covardia de vocês de não banirem essas contas criminosas? E a resposta do Galo para mim na época foi: eu vou ver o que pode ser feito, vou analisar, não sei o quê, e depois ele volta para mim. Eu tenho esse print guardado para quando for necessário. Ele volta para mim depois e fala assim: Felipe, nós concluímos que não houve nenhum tipo ele não infringiu nenhuma das normas da plataforma. Depois de dizer que o cara teve parada cardíaca por causa da vacina da Covid. Não feriu as regras da plataforma. A minha resposta pro Galo foi uma gargalhada imensa. E logo em seguida eu falei: nós não temos mais o que conversar. Vocês apoiam esse regime, fascistas são. E não falei nunca mais com o Galo. O que o Twitter Files Brasil 2 fez por mim? Mostrou que, na verdade, ele lutou pelo banimento do Alan dos Santos. Eu não sabia. E me fez mandar uma mensagem para ele ontem, falando: Galo, acabei de ver que você, na verdade, lutou. Obrigado e tal. Ele: podemos voltar a ser amigos? O Twitter Files Brasil 2 resgatou uma relação. Então, assim, a acusação toda é uma bobajada, né? Eu não usei de articulação nenhuma, eu não usei de meios escusos nenhum, e tudo para proteger a tal da liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão para eles? O direito do Alan dos Santos de vir a público falar para ninguém tomar vacina. O direito de falar que o Eriksen, jogador da Dinamarca, caiu com a parada cardíaca em campo porque tinha se vacinado de Covid, quando na verdade nem vacina ele tinha tomado. O direito que ele próprio, Alan dos Santos, isso é muito importante, gente, que vocês saibam. O Alan dos Santos, enquanto diz que defende a liberdade de expressão, ele prega o que Olavo de Carvalho ensinou, que era: exponham os endereços de todo defensor de comunista na internet e linchem essas pessoas. Esse é o discurso do Alan dos Santos. Sim. Onde está a liberdade de expressão que ele defende? Essa gente é sórdida, é gente ruim, é gente de alma ruim. Então, lutar pela regulamentação é lutar para que essas falas tenham consequência jurídica. E a gente não pode abrir mão disso. Não é censura, é consequência jurídica para os crimes que eles cometem. Perfeito. Oi, Felipe, bom dia, prazer falar com você.
uma pergunta prática aqui. Queria saber se você perdeu seguidores nas suas contas, se você pretende continuar no confronto por lá ou se você acha que a plataforma se tornou inviável para todos nós. Bom, é uma ótima pergunta. A gente está observando nesse momento, falta estudo ainda para saber, mas contas progressistas estão mostrando uma queda vertiginosa na quantidade de seguidores no Twitter nesse momento. Eu não vou chamar de X, desculpa. E contas aliadas ao bolsonarismo estão tendo uma explosão de novos seguidores nesse momento. Eu acho muito precoce para a gente já dar diagnóstico para isso, tá? Porque existem vários fatores que podem estar influenciando nesse resultado. A minha conta especificamente, o que eu estou notando é que ela não está nem ganhando nem perdendo, o que provavelmente indica que eu estou perdendo muito seguidor, mas eu estou ganhando muito seguidor também. Sair do Twitter é uma questão muito complicada. Nesse momento eu não vejo sentido. Por quê? O Twitter já virou uma arma da extrema-direita há algum tempo, né? E o nosso abandono da plataforma entrega de maneira ainda mais de mão beijada para que somente a narrativa deles se prolifere. Então eu acredito que ter esse posicionamento de resistência por lá ainda seja, sim, necessário. Eu não pretendo sair agora, vamos ver o desenrolar dos próximos acontecimentos, mas eu preciso dizer que é muito bizarro acordar um dia e ver um multibilionário me atacando e influenciando os seus seguidores para me atacarem dentro da plataforma, chegando, como você falou, a mais de 90 mil publicações em poucas horas, a maioria dessas publicações com um ódio contra mim, completamente descabido e sem nenhum fundamento. É assustador. Eu vou passar a bola agora, Felipe, para a Elô fazer a próxima pergunta, mas antes, só avisar aqui a todos e a nossa audiência que nós estamos na liderança neste momento, com mais de 27 mil pessoas acompanhando aqui o nosso programa, deixando a Jovem Pan News em segundo lugar, com 22 mil espectadores. Só para, já que a gente está falando aqui tanto de democracia e de defesa, né, da verdade, então estamos bem à frente deles hoje, minha gente. Vamos lá, Elô, para você agora. Felipe, eu queria te perguntar o seguinte, ontem, no Congresso, esse pseudo-jornalista, o Schellenberger, defendeu abertamente, com a maior tranquilidade, com a maior simpatia, o direito de se divulgar ideias neonazistas, a filosofia, a política neonazista. Eu achei que isso tinha sido enterrado no fim da Segunda Guerra Mundial e o mundo tinha chegado à conclusão que isso não podia ser mais divulgado, promovido, incentivado. Mas ele defendeu isso dentro do Congresso Nacional. Eu queria saber de você o seguinte, existe alguma estratégia que a gente possa divulgar, incentivar, orientar as pessoas a adotar algum tipo de estratégia enquanto a gente não tem uma constituição para lidar com as redes sociais? Eu acho que, assim, primeiro de tudo é a gente expor essas ideias libertárias, né, dos Estados Unidos, de como é configurada a Constituição norte-americana, para que a gente entenda que é uma breguice enorme tentar incorporar dentro de culturas e de histórias de outros povos preceitos norte-americanos, que tem uma história única, que tem um crescimento único, que não é igualado ou comparável com qualquer outra nação no planeta. Os Estados Unidos cresceram principalmente explorando outras regiões e outros povos, tirando deles tudo que podiam, incorporando a sua economia, e sempre viveu de fazer guerra em outros países, e não no seu próprio território. Tirando a Guerra Civil Norte-Americana, você tem ali o estabelecimento de guerras em outros territórios, de invasão ou de apoio, como os Estados Unidos sempre operaram. Então, os Estados Unidos eles sempre se blindaram do que poderia acontecer dentro do seu próprio território. Então, os Estados Unidos não tiveram um processo como nós tivemos em 64, que foi apoiado por quem? Pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, por nunca terem passado por ameaças reais, tirando a invasão do Capitólio, eles nunca chegaram a ter um governo, uma ditadura implementada, ou sequer o risco iminente e agressivo de uma ditadura implementada nos Estados Unidos. Eles não se blindaram contra isso dentro da própria legislação, enquanto que nós não, enquanto que a Europa não. A Europa viveu o terror do nazismo. O Brasil viveu o terror da ditadura. Quando você vive o terror, você legisla para impedir que ele volte.
Então, os Estados Unidos surfam uma onda de que todo mundo deveria ser completamente libertário em relação à liberdade de expressão, enquanto ignora o passado e as tragédias que aconteceram nesses povos. Então, explorar isso, expor para as pessoas isso, é fundamental para que não se fique com esse ideal de os Estados Unidos sabem como se fazer. Olha como eles usam a liberdade de expressão para, na verdade, expor os nazistas ao ridículo. Como eles subvertem a liberdade de expressão para usar os americanos como exemplo. Enquanto nós não temos uma legislação, e infelizmente agora a gente vai... Eu não sei o que vai acontecer. O que a gente pode é continuar cobrando, continuar exigindo e continuar lutando. Não há um outro caminho nesse momento, porque a gente não tem como passar a legislação na base da pressa. A gente depende da Câmara. O STF, nesse momento, em função da morosidade do Arthur Lira, da incompetência do Arthur Lira, né, que é uma das piores figuras da democracia brasileira desde que ela voltou, o STF resgatou o caso em que eles vão julgar o parágrafo do Marco Civil da internet que determina se as redes sociais são responsáveis pelo conteúdo publicado ou não. Isso é muito grave, porque, infelizmente, o que tende a acontecer é que o STF determine que as plataformas têm, sim, responsabilidade sobre tudo que é publicado. Esse não era o cenário que a gente queria. Não era por isso que a gente lutou. Durante 4 anos, o Orlando Silva trabalhou no projeto de Lei 2630, do qual eu participei inúmeras vezes, sendo consultado, pessoas da direita, pessoas da extrema-direita, pessoas de todos os campos e visões políticas participaram junto com o Orlando Silva. Eu fui um dos consultados, trabalhei horas e mais horas, redobrado em cima dos textos, tentando trazer a visão mais progressista de defesa da liberdade de expressão com obviamente, consequências. E esse projeto, o Arthur Lira simplesmente pegou e colocou no triturador, depois de 4 anos de trabalho. E agora ele vai montar um grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados para que se recomece tudo do zero. Assim, eu confesso para vocês, foi muito duro receber essa notícia depois de tantas horas de trabalho. Muito duro. O que a gente tem? O STF deve legislar, a internet vai sofrer as consequências de uma decisão que os especialistas não concordam, que é taxar todas as plataformas como responsáveis por 100% do conteúdo, e aí provavelmente vai haver uma aceleração do processo dentro da Câmara. Para mim, é o pior cenário possível, mas foi o que aconteceu por conta do Elon Musk. Pode ir, César. Eu tenho mais uma pergunta, eu faço na sequência. Felipe, tem uma questão aqui que eu gostaria de abordar contigo, porque vai ao encontro do que você mesmo colocou anteriormente, ainda nessa nossa entrevista. A gente viu uma audiência ontem, pública, no Senado, no qual o senhor Agape e o senhor Schellenberger, a meu ver, se articularam com base exatamente naquilo que você está propondo durante essa nossa entrevista, e foi o teu argumento central para dizer o porquê que a extrema-direita não pode tolerar uma internet que seja minimamente civilizada. Porque aí, naturalmente, eles perdem o principal ponto de articulação, que é o uso da falácia, da mentira, da difamação e esse tipo de coisa. A gente tem um vídeo aqui, a nossa produção organizou uma fala do senhor Agape. A gente vai rodar isso para que você avalie e em seguida eu quero te ouvir, porque vai absolutamente ao encontro do que você disse aqui já nessa entrevista. Vamos dar uma olhada no que disse ontem no Senado Federal o senhor Agape, que é esse jornalista brasileiro que foi instrumentalizado pelo Elon Musk para divulgar o que se convencionou chamar de Twitter Files Brasil. Vamos dar uma olhada. Antes de destacar, que inclusive eu escrevi uma reportagem sobre isso, que o apoio das facções a Lula não é novo, ele é antigo. Vem desde a década de 90, década de 80. Esta facção, inclusive, chegou a colocar uma bomba num prédio privado, na Bolsa de Valores, para tentar forçar o voto em Lula. Coagiu familiares de presos para que eles votassem em Lula. Então, esse apoio não é novidade para quem acompanha a história. Tá aí, Felipe. Então ele usa o Senado Federal para mentir descaradamente. Nesse caso, ele não está nem mentindo na internet, ele está difamando, ele está caluniando
não no ambiente digital, e isso vai muito ao encontro daquilo que você propôs do porquê que a extrema-direita não quer a regulamentação das redes sociais, não? Exatamente. Quando você tem se ele tivesse, por exemplo, falado isso em um vídeo no YouTube, numa internet com regulamentação, ele teria que responder pelo que ele fez. Ele teria que responder pelas acusações. É óbvio que hoje nós temos algumas leis que já seriam impostas e poderiam ser utilizadas, né? Do próprio presidente Lula poderia acioná-lo juridicamente pelos crimes que você acabou de citar. Mas falta um embasamento de uma Constituição digital, como eu gosto de chamar, para que esses crimes sejam muito melhor tipificados e que sejam muito melhor recebidos pelo sistema judiciário, né? Porque hoje, o que acontece? Eu preciso contar para vocês uma coisa que é das internas do meio jurídico, talvez meus advogados até já comecem a pipocar mensagens aqui falando cala a boca, pelo amor de Deus, que existe uma questão fundamental, que é a seguinte: quando a gente processa criminalmente alguém pelo cometimento de crimes contra a honra, como ele acabou de cometer contra o presidente Lula, existe uma certa resistência por parte do judiciário que recebe essas ações penais, principalmente por parte de juízes e juízas, que consideram isso tudo e não muito erradamente, eles consideram isso como superficial e perda de tempo. Então, os juízes e juízas muitas das vezes tentam empurrar acordos. Aceita aí, vamos acabar com isso logo. Quando, na verdade, são coisas muito sérias e muito graves. Só que o juiz e a juíza têm que julgar, num momento, uma chacina, e depois ele tem que julgar se, o Silas Malafaia chamou o Felipe Neto de bandido. Então, eu senti isso ao longo dos processos, uma certa resistência por parte tanto do Ministério Público quanto dos juízes e juízas, que sentem que estão ali fazendo um trabalho que, isso aqui nem devia estar aqui, devia estar na ação civil. Então, esse é o cenário terrível que a gente encontra. Ou seja, a nossa única forma de agir, que é na justiça, a gente encontra resistência. Porque não há a tipificação exata e o caminho exato para a gente resolver esses conflitos e esses problemas. Então, o que esse rapaz falou, o que esse cara falou, é vergonhoso, é patético, mostra o que ele é, né? É um sujeito patético, que prova que nada mais é do que um jornalista laranja do Elon Musk. Ele vai ser aplaudido por essa turminha que está aparecendo aí no vídeo, né? Por Sérgio Moro, por Daniel Silveira deve ter aplaudido ele da prisão, né? Porque é isso que esse cara representa. É a imagem desse neofascismo que funciona através de mentiras e ataques a personalidades. Ao mesmo tempo que cultuam personalidades, atacam outras personalidades. Então, esses dois sujeitos, que eu, inclusive, eu me recuso a citar os nomes, eu me recuso a decorar os nomes desses dois sujeitos, são absolutamente figuras patéticas e constrangedoras que recebem um imenso apoio e um imenso holofote em cima em função de serem utilizados pelo Elon Musk como laranjas do discurso do Elon Musk. Agora, Felipe, essa é uma briga muito... Eu diria mais uma coisa. Eu diria só mais uma coisa. Se tivesse um senador decente naquela audiência ontem, esse cara tinha saído preso. Porque você não pode mentir numa comissão do Senado. Olha, isso aí eu nem sabia, é bom saber, e é o tipo de coisa que a gente precisa levar de conhecimento e informação para as pessoas. Eu não sabia disso, olha só. Se o povo souber dessas coisas, as exigências são muito mais fortes. Por isso que é tão importante o ICL existir. Por isso que é tão importante a gente expandir cada vez mais, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Eu não sabia que ele poderia sair dali preso. Isso é ótimo saber, porque a gente pode cobrar numa próxima. É perfeito isso que você disse, a minha pergunta vai ao encontro disso mesmo. Como é que a gente trabalha o caráter educativo? Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos, ele usa o Twitter com os amigos e ontem ele me perguntou: mãe, é verdade que vão fechar o Twitter no Brasil? E as pessoas são impactadas assim, elas não têm esse entendimento. Você começou a nossa entrevista hoje falando da gente mudar, né, a nomenclatura em relação à regulação, e a gente tem falado muito aqui do trabalho da mídia, do trabalho do governo, do trabalho de influenciadores como você, mas como é que a gente traz a população para o nosso campo? Como é que a gente explica didaticamente o que está em jogo? Bom, primeira coisa é isso, a gente precisa... Entre nós podemos falar, entre pessoas que estão debatendo o assunto, que entendem do assunto, nós podemos usar os termos de regulamentação, regulação e tudo mais. Quando a gente está falando com o público, a gente tem que evitar as palavras que a extrema-direita demonizou. E regulação e regulamentação são duas delas. A extrema-direita transformou essas duas palavras em censura. Então, quando a grande massa de pessoas escuta essas duas palavras, ela escuta censura. É isso que eles estão votando na Câmara dos Deputados. Então, a gente precisa falar lei
a gente precisa falar Constituição, a gente precisa falar criação de normas, a gente tem que ir por outros caminhos para que a gente ganhe apoio das pessoas. E esse apoio é que elas enxerguem a verdade, é só isso que a gente está pedindo. Que elas entendam, por exemplo, e aí entra realmente, qual é a nossa estratégia? A gente precisa continuar educando, passando as informações básicas o tempo inteiro, sem descansar e repetindo. As pessoas, isso aqui é fundamental, muitos influenciadores, veículos, eles acham que porque publicaram uma notícia em janeiro, com determinadas explicações, já está explicado. Gente, nós estamos no mundo da internet. O que foi publicado em janeiro já foi esquecido. Nós estamos em abril. Certas coisas precisam ser republicadas constantemente. É melhor você parecer repetitivo e cansativo do que você falar uma única vez e o seu discurso ser esquecido. Então eu tento o tempo inteiro repetir e trazer novamente as coisas que aconteceram para que as pessoas se lembrem. E em relação à estratégia, né, o que a gente pode fazer? Unir pessoas, chamar pessoas para o debate, provocar pessoas para o debate, como eu, né, fiz lá atrás, em 2020, quando os influenciadores estavam todos emudecidos com o Bolsonaro no poder, defendendo cloroquina e matando milhares de pessoas no Brasil pelo descaso com a pandemia, e eu abertamente falei que todo influenciador que se calava nesse momento era fascista ou apoiador do regime fascista que a gente estava vivendo. Isso tirou um monte de gente do armário, porque a cobrança foi enorme, as pessoas começaram então eu vou falar alguma coisa, pô, veja bem, então eu vou falar, aí o Whindersson falou alguma coisa, aí não sei quem falou alguma coisa, então a gente precisa começar a provocar as pessoas também. Falem algo, sabe, debatam, entrem na polêmica, mas enfim, do ponto de vista de fala, a gente precisa tirar o peso do que significa a regulamentação e lembrar pro povo brasileiro, porque o povo brasileiro, infelizmente, a gente tem na nossa cultura uma coisa que a gente valida as coisas de acordo com o que acontece internacionalmente. A gente tem isso meio que no nosso DNA social. Quem pode explicar melhor isso é um antropólogo ou um sociólogo. Lembrar as pessoas que a Europa já regulamentou a internet e que vai começar agora, no fim do mês, os primeiros testes de estresse dos servidores para saber se vai funcionar. A legislação já foi votada, já foi aprovada e a internet já está regulamentada na Europa. Então, lembrar as pessoas disso traz força para o nosso debate, para que as pessoas saibam que o Brasil não está tentando censurar os outros, não está tentando ser um país diferente do resto do mundo, muito pelo contrário. Inclusive, o nosso projeto 2630 era bem melhor do que o projeto aprovado no Parlamento Europeu. Perfeito, Felipe. Deixa eu passar a bola para a Elô, que daqui a pouquinho a gente vai se encaminhando aqui para a finalização. Eu queria saber se você vê alguma chance desse Congresso em ano eleitoral, com esse grupo de trabalho, que todo mundo diz que quando a Câmara não quer fazer nada, ela cria um grupo de trabalho. Então, se você acha que esse ano já foi perdido ou se ainda dá para fazer algum tipo de movimentação. Eu acredito que enquanto a gente tiver o Arthur Lira ou os seus discípulos, né, controlando a casa, é muito improvável que a gente tenha qualquer avanço nesse sentido. E se tiver, nós teremos avanços terríveis. É a minha visão. Tirar o Orlando Silva, assim, gente, isso é muito sério, isso é muito grave. O Orlando Silva era o nosso último pilar de resistência na esperança de que o projeto fosse aprovado de maneira ética e equilibrada. Eu discuti várias vezes com o Orlando Silva, não venham aqui a pensar que o Orlando Silva é um cara que defende apenas as pautas de esquerda e que fez o projeto 2630 ser um projeto de esquerda. Não. O Orlando Silva, ele é um cara extremamente admirado dentro da Câmara dos Deputados por conseguir trafegar aqueles mares tempestuosos que é lidar com a extrema-direita, com a esquerda, com o centrão, com todo mundo. E ele conseguiu montar um projeto que desagradava e agradava todo mundo. Então tinha coisas ali que eu era contra, tinha coisas ali que o movimento da cultura era contra, tinha coisas que o movimento dos direitos digitais eram contra, tinha coisas que a extrema-direita era contra, mas ele conseguiu consolidar um projeto que avançava. Esse grupo de trabalho ou vai sentar em cima ou vai montar uma proposta horrível. O que vai acontecer? Sentando em cima, a gente vai ter mais uma vez o STF agindo no vácuo da lei por nós termos um Congresso Nacional que não legisla. Então o STF mais uma vez vai receber essa responsabilidade, mais uma vez vai ser visto e taxado como censor, as redes sociais vão colocar muito dinheiro no lobby
para atacar e para tentar resistir aos avanços do Supremo Tribunal Federal, e muita gente vai ser influenciada a ficar contra o STF, acreditando piamente que está sendo censurada. É um cenário terrível e é exatamente o que o Elon Musk busca. O que o Elon Musk quer, o que a extrema-direita internacional quer, é que o STF haja. Aliás, teve uma pergunta que eu não respondi, que foi se o nosso governo e o nosso Supremo agiu da maneira devida, né? Não, porque não era, desculpa agora, porque realmente eu me sinto muito mal de tecer críticas a um ministro do Supremo, mas não, na minha visão, não era para eles terem respondido, a não ser dentro do rito processual, do rito jurídico que se correm os processos e as investigações. Ao se manifestarem, os ministros validaram, impulsionaram e em nada diminuíram o fanatismo pelo Elon Musk. Então, o Lula ter comentado, ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso e demais, eu considero um erro estratégico e acho que eles precisam agora se sustentar nessa nova ideia, que é esquecer e deixar para lá e agora correr juridicamente. Isso é o que eu defendo, que eu acredito. É isso, e vamos seguir na luta juntos, né, Felipe? Porque ela é gigante aí pela frente, ainda mais agora. Bom, a gente agradece demais a sua participação, a casa continua aberta para te receber. Uma última mensagem aqui, na verdade, é um recado. O William De Luca me mandou o WhatsApp aqui, enquanto nós estamos no ar, falando, fala para o Felipe que eu estou aguardando ele no rolê ICL. Então, você já sai aqui com lição de casa, convite do William De Luca, Felipe. Maravilha, tá aceito já, vamos marcar, vamos fazer. Muito obrigado ao ICL por esse espaço e eu espero de fato que a gente cresça cada vez mais com projetos como esse para que as pessoas tenham acesso às informações básicas do que está acontecendo no nosso país, tá? Muito obrigado e vamos continuar lutando contra a extrema-direita e contra essa nova organização global que está sendo feita e que está sendo feita de maneira intencional, tá? É muito importante dizer isso. Isso não é uma coincidência. Desculpa aqui roubar mais um tempinho, mas isso não é uma coincidência que os senadores, deputados brasileiros da extrema-direita se uniram para ir até Washington, para conversar com agentes da extrema-direita norte-americana e que já vem fazendo esse movimento e agora estão na Europa, representantes desse mesmo grupo, se encontrando e conversando com representantes da extrema-direita europeia. Isso soa como uma, de fato, união, criando aí uma internacional da extrema-direita. Então não pensem que é uma coincidência esses ataques do Elon Musk e a formação desses jornalistas laranjas aí para falarem por ele. Isso tudo tem sido orquestrado e tem sido feito fundamentado na possível vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. Então vamos seguir em frente lutando e informando as pessoas o máximo possível. Muito obrigado, gente. Perfeito. Falamos sobre isso ontem, então, inclusive aqui no Entre Linhas do Poder com a Pública, que tem uma reportagem justamente sobre isso que o Felipe acabou de falar. Então, obrigada. A gente segue aqui como Resistência e a gente se reencontra em breve, então. Um abraço para você. Bom fim de Obrigado, semana. Um abraço.